que o dia se aproxima conforme a sua tradução. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, primeiramente. Também agradecer a vida do meu pastor Albani. Nós congregamos na Assembleia de Deus El Shaddai, aqui na sede, com o pastor Albani. Agradeço a Deus porque hoje a minha esposa ela está podendo me acompanhar. Graças a Deus o horário dela mudou do trabalho e ela está podendo me acompanhar, e para mim é motivo de muita alegria. Amém? Também quero agradecer a vida do presbítero pastor Luiz, que através da vida do pastor Albani lançou o convite, e eu fico feliz por ter considerado o meu nome diante de tantos homens e mulheres de Deus que nós temos nessa cidade, pregadores do Evangelho, adoradores, e o meu nome foi escolhido entre os tais. Eu louvo a Deus por isso. Quero agradecer a Deus também pela vida do pastor Mário. Já nos conhecemos de longas datas, estamos em casa, em comunhão, graças a Deus. Também a pastora Cláudia já esteve ali conosco também na El Shaddai, no culto de senhoras, ministrando a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus por estar dividindo este altar com esse povo santo de Deus. E também a toda a igreja, e eu quero também parabenizar a igreja pelo primeiro ano. Que estas portas sejam portas abertas de salvação neste lugar, que o Senhor venha conceder graça, e que muitas almas, quer permaneçam, quer não, mas encontrem Jesus através desse caminho, através dessas portas, através desse povo. Amém? Amém. Porque ora, como diz a palavra do Senhor, Cristo não está dividido. Paulo prega, Apolo rega, Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Ora nós ceifaremos aquilo que não plantamos, mas ora nós plantaremos e outras pessoas ceifarão, assim como nós também. Amém? Amém. Vamos à palavra do Senhor. Irmãos, diante do tema, prepara-te, ó igreja. Um tema bastante importante, interessante e de um caráter de urgência, pois é necessário que a igreja, nos dias de hoje, esteja mais do que nunca pronta, preparada para permanecer fiel, preparada para se fortalecer, preparada para, no mais de tudo, no fim, preparada para encontrar com o Senhor. Meu Deus. E se nós estivermos preparados, nós lançaremos uma vida toda estando na igreja, mas nós não conheceremos o dono da igreja. Então é necessário que estejamos prontos e preparados para que, ao ouvir a trombeta do Senhor soar, nós possamos ir ao encontro dele nos ares. Porque nós sabemos que o nosso lar não é aqui. Nós estamos de passagem, somos peregrinos nesta terra. Amém? Então prepara-te, ó igreja. Irmãos, a igreja, ela não aparece no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, um termo que vai assimilar a igreja é o termo hebraico kahal, que significa basicamente congregação, ajuntamento, assembleia. Então todas as vezes que a gente vê o povo de Deus se reunindo, ali aparece o termo kahal, para que é uma assembleia, uma reunião, onde nós vemos em Neemias, em Esdras e no Velho Testamento todo. Mas nem por isso a igreja, ela nasceu simplesmente de um acaso do Senhor, não. Por mais que Ele não revelou nem aos seus profetas a igreja no Velho Testamento, o Senhor conservou em seu coração e em sua mente este plano. Aleluia. Muitos dizem que a igreja surgiu porque Israel falhou. Não. A igreja sempre teve na mente e no coração de Deus. Mas, assim como Cristo, o Filho de Deus, Ele apareceu, como Paulo diz aos Gálatas, no tempo oportuno, num tempo preparado,
a igreja também assim o é. Não adiantaria a igreja nascer no Velho Testamento. Então Deus ele guarda este segredo e prepara, até porque a maneira de Deus usar a igreja e Israel são maneiras totalmente diferentes. Israel era o povo santo e escolhido de Deus para manifestar a graça de Deus, assim como Deus manifestava em Israel, para atrair as nações vizinhas para Israel, para que conhecessem o Deus de Israel, o nosso Deus grande, terrível, poderoso. Este movimento, se nós formos olhar, a física chama de movimento centrípeto, que é um movimento que é de fora para dentro. Só que em Israel havia um sério problema de obediência. Israel oscilava bastante. Israel ora estava obediente, Israel ora estava rebelde. Aí veio divisões de reinos, reis maus, reis bons, o cativeiro e o tempo do silêncio do Senhor. Então, Cristo, ele vem na plenitude dos tempos. E agora Cristo, ele começa o seu trabalho. Cristo começa o seu ministério terreno e ele vai começar a formar a igreja. Mas veja bem, a igreja no Novo Testamento, que nós sabemos bem do grego eclésia, ela aparece nos evangelhos somente em Mateus. E nisso fazendo um apontamento para o futuro, quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas ele também não dá notícias de como será a igreja. Então, Jesus ele começa a formar a igreja. E ele chama 12. E os 12 têm certa representatividade, porque Jesus, ao chamar os 12, ele está dizendo a Israel: haverá uma restauração, haverá uma reunificação, Israel não haverá mais separação, não permanecerá mais separado, mas agora vem um tempo diferente, um tempo de unidade, um tempo de comunhão, um tempo onde aquele que estava longe vem para perto, e agora começa em Cristo, mas não termina em Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Cristo forma os 12, dá instruções, e uma das instruções do Senhor é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas termina o seu primeiro tratado e começa o seu segundo tratado. E em Atos ele diz que o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele avisou aos seus discípulos: sejam minhas testemunhas, anunciem a mim a minha palavra em Jerusalém, em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Mas veja, a igreja ela ainda não está inaugurada, porque falta algo. E este algo que falta é o derramamento de poder. A igreja, ela não pode permanecer se não houver o derramamento de poder sobre ela. Uma igreja só é caracterizada como igreja do Senhor quando ela é marcada pelo Espírito Santo, quando ela é selada pelo Espírito de Deus, quando os dons são manifestos e ela é adornada por eles e a presença de Deus pelo Espírito se manifesta. E mais uma vez o Senhor diz: esperem até que sejam cheios. E a palavra do Senhor vai nos dizer que os apóstolos agora esperam, mas não esperam de braços cruzados. Observe a preparação da igreja. Paulo em Coríntios ele vai dizer que cerca de 500 pessoas viram Jesus assunto aos céus. Mas quando a igreja ela é inaugurada em Atos 2, é a inauguração da igreja, apenas 120 estavam reunidos no cenáculo. Eu sinto muito pelos outros 380, mas os 120 foram privilegiados. Tem pessoas que querem acompanhar igrejas que há multidões,
quando a maioria dessa multidão, ela vê Jesus, ouve Jesus, sente Jesus, mas na hora de permanecer, para ser preparada, fortalecida, cheia do Espírito Santo, elas cansam e dizem: não dá para mim mais, deixa eu voltar aos meus afazeres. Mas ainda assim, que haja uma minoria, esta minoria vai contemplar o poder de Deus. A igreja em Jerusalém, ela vai começar o seu trabalho, e um trabalho formidável da parte de Deus. A igreja agora começa a crescer. Ali há o crescimento, só que tem algo que a igreja primitiva, ou melhor dizendo, a primeira igreja, a igreja de Jerusalém, que não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja exemplar, e serve também para os nossos dias observarmos ela, que no versículo 42 de Atos, capítulo 2, a igreja é firmada sobre 4 pilares. E a palavra do Senhor em Atos 2:42 vai nos dizer que: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeiro pilar, perseverar na doutrina dos apóstolos. Segundo pilar, e na comunhão. Segundo pilar, comunhão. Terceiro pilar, partir do pão. Quarto pilar, oração. Jesus amado, aleluia. A igreja do Senhor, ela permanece firme, porque ela permanece sobre esses 4 pilares. Pilares esses que são princípios inegociáveis, para que nós sejamos uma igreja preparada, pronta, aguardando o noivo com a convicção de que ele vem, e ele vem, e nós iremos com ele. Nós temos que observar esses pilares e praticá-los, porque são princípios para a nossa vida como igreja. A doutrina. Quantos estão se afastando da doutrina, trazendo invencionices, não trazendo mais a palavra, trazendo ideias e doutrinas de homens, até porque a palavra do Senhor cita-nos 3 doutrinas: doutrinas de Deus, doutrina dos homens e doutrinas de demônios. E quantas igrejas dizem estar preparadas, mas não perseveram mais na doutrina de Deus, dão lugar à doutrina de homens, e homens corrompidos dão lugar à doutrina de demônios, e não vemos mudança, não vemos transformação, não vemos poder, vemos engano, vemos mentira, vemos a obra do diabo prevalecendo. Mas a igreja preparada, que cumpre o propósito e o princípio de perseverar na doutrina de Deus, ela está de pé, ela está de pé, ela está de pé. Firme. Segundo princípio que não podemos deixar de mão: a comunhão. Este é um dos pilares mais importantes da igreja, a comunhão. Nós ceiamos, e a Santa Ceia, ela é a base dela é a comunhão. 1 João 4 diz: se eu digo que amo a Deus e odeio o meu irmão, este é mentiroso. Porque como poderá amar a Deus a quem não vê, e odiar o seu irmão a quem vê? Comunhão. Uma igreja que não é pautada em comunhão, ela não é uma igreja preparada. Uma igreja que não é pautada em comunhão é uma igreja, aleluias, que não tem a presença de Deus. Uma igreja que falha na comunhão, ela falha com Deus. Ela não pode subir. Partir do pão, uns aos outros, visitando as casas e celebrando a comunhão, partindo o pão, fazendo em memória de Cristo, e até que Ele volte, até que Ele venha. Quarto pilar, e não menos importante, oração. A igreja que não ora está fadada ao fracasso. A igreja que não ora não tem intimidade com o seu Criador. A igreja que não ora, ela não alcança
alcança favor do seu Criador. A igreja que não ora, ela não tem comunhão com os irmãos e nem com o seu Criador. A igreja que não ora é uma igreja morta, é uma igreja abatida, é uma igreja que não suporta as provações, é uma igreja que não suporta as aflições. E quem não ora, eu sinto muito e quer fugir das aflições, mas eu tenho uma notícia para te dar. Jesus, ele disse que não era uma possibilidade, mas uma certeza: no mundo tereis aflições, mas quem ora, para quem ora, quem tem intimidade e quem busca, Jesus não encerra aí. Ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele, quando nós estamos nele, a palavra dele para nós é: vós já são feitos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Eu creio, meu Deus! Glória a Deus! A igreja de Jerusalém cresce. A igreja primitiva cresce sobre esses pilares. Sobre esses pilares. Só que a igreja agora começa, ainda que manifestando os dons, tendo comunhão, orando, partindo o pão, a igreja começa a acomodar. Porque Jesus disse que era Jerusalém, e só Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Meu Deus. Estevão morre e sobrevém uma grande perseguição sobre a igreja. Discípulos e apóstolos do Senhor são lançados mundo afora. E agora cumpre-se a vontade e o propósito de Deus. Igrejas são abertas. As missões, a viagem missionária agora começa a fluir. Paulo, perseguidor, agora é alcançado pela graça, junto com Barnabé, e começa a fundar igrejas, preparando-as pela doutrina, pelos 4 pilares, e agora vai fundando igrejas na Ásia Menor, na Europa e por todo o continente e todo o mundo até então da época conhecido. Paulo, a igreja agora começa a fundar igrejas. E chegando aí, funda-se a igreja na Itália. A igreja em Roma, a capital do império, é alcançada pela graça de Deus. E lá nascem igrejas. Segundo os estudiosos, a carta aos Hebreus, ela foi endereçada, ainda que de maneira incerta, porque não há uma biografia do autor, assim como também a data, entre outros detalhes, mas estudiosos, eles presumem que a carta aos Hebreus, ela foi enviada à igreja na Itália. E nisto, louvado seja Deus, não sabemos a data, como eu disse. Uns dizem que foi entre 60 e 69, pois o templo de Jerusalém ainda estava de pé. E ali nós vemos a graça do Senhor alcançando povos longínquos, mas não tão longe, onde a graça do Senhor não possa alcançar. Glória a Deus! Meu Deus! Glória ao nosso Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Essa carta aos Hebreus, ela tem por um objetivo conduzir o povo de Deus ao descanso de Deus, a terra prometida. Mas não a terra prometida que mana leite e mel, como foi conquistada em Canaã, mas o nosso lugar que Cristo, Ele disse que foi preparar e voltará para nos buscar. Para onde estivermos, onde Ele estiver, nós estejamos também com Ele. Cristo foi preparar lugar, mas deixou a sua palavra para que a igreja dele, quando vier, esteja pronta, preparada, porque a igreja despreparada não conhecerá as missões celestiais. Glória a Deus! Glórias a Deus. Glória! E uma das marcas da igreja, da carta aos Hebreus, é a perseverança na fé.
A perseverança na fé é a nossa postura. A fé é a nossa postura. Sem fé, o autor aos Hebreus diz que é impossível agradar a Deus. Ele diz que também é necessário crer que Deus existe e só cremos pela fé, e que Ele é galardoador dos que o buscam. É necessário ter fé. E o autor aos Hebreus, ele aponta para a fé, mas ele também fala de um momento, de uma situação, o sofrimento que assolava a igreja à época. A perseguição agora alcança também os irmãos que estão fora de Jerusalém. E não era uma perseguição somente por parte do império. Não era uma perseguição simplesmente política, mas também uma perseguição religiosa. Judaizantes agora começam a perseguir os cristãos convertidos, os judeus convertidos ao cristianismo, dizendo, aleluias, para eles voltarem às raízes judaicas, para eles voltarem à observância da lei, para eles voltarem aos antigos costumes. E o autor aos Hebreus vai dar um alerta a esse povo, vai dar um despertamento a este povo, vai dizer, ei, peraí, porque não é assim, não é necessário retornar. É Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não é necessário voltar para a perdição, mas é necessário perseverar para alcançar o descanso e a promessa de Deus. Nisso o Senhor me levou e me fez lembrar de Josué e Caleb. Em meio à maioria, 2 homens dentro de uma geração inteira creram e confrontaram a incredulidade e a dureza do coração, e pela fé eles tomaram posse daquela palavra, daquela bênção, daquela herança, e ainda que tiveram que derrubar gigantes, tiveram que expulsar inimigos, mas eles confiaram na palavra de Deus e eles alcançaram a promessa. Assim também somos nós, somos cercados, oprimidos, a pressão vem, a pressão aumenta, muitos querem fugir, mas Deus nos diz, igreja preparada é uma igreja que persevera em fé, crendo na promessa, crendo na palavra, confiando no Deus que prometeu. E ainda que você ache que esteja demorando, o próprio autor aos Hebreus diz que aquele que vem virá e não tardará. Glória a Deus. Estavam querendo introduzir o legalismo na igreja. Paulo fala disso aos Gálatas, que se até um anjo vier anunciar um outro evangelho, seja este anátema, seja este maldito, condenado à maldição, debaixo da maldição que Deus impõe. E o autor aos Hebreus, ele diz, persevera. Ah, mas se a gente voltar para o judaísmo, nós não seremos mais perseguidos, porque o judaísmo, à época, era uma religião que era protegida pelo império. Então quem era judeu não sofria perseguição, o judeu judaico, que praticava o judaísmo. E agora a pressão vem para aqueles judeus convertidos, cristãos, e eles querem retornar. E aí o autor aos Hebreus começa, capítulo por capítulo. Para que vocês vão retornar? Antigamente Deus falou muitas vezes aos nossos pais através dos profetas, mas hoje
Ele fala através do seu Filho. É, E ele meu começa a Deus. dizer: o Filho é superior aos anjos. Os anjos que no Antigo Testamento entregavam mensagens, leis, propósitos de Deus aos homens. E o autor diz: vão voltar para isso porque se o Filho é superior aos anjos. Mas tem Moisés, o legislador. Tem Moisés que recebeu a lei de Deus. Tem Moisés, mas o Filho de Deus é superior a Moisés. Tem Josué, o conquistador. Mas o Filho de Deus é superior a Josué, o conquistador. Tem o descanso, mas o descanso do Filho de Deus é maior e melhor. Tem os sacerdotes, mas o sacerdócio de Cristo é superior. Tem os sacrifícios, mas o sacrifício do Filho de Deus é único e é perfeito e purifica, salva, liberta, cura e breve voltará para nos levar para os céus. Jesus é superior. Jesus é superior. Tão superior que ele diz que pelo véu do seu corpo rasgado na cruz, antes os sacerdotes não podiam entrar no Santo dos Santos livremente, uma vez por ano. O povo nem pensar, mas o sacerdócio, o sacrifício e o Filho é tão superior que ele rasgou o véu, ele abriu um novo e vivo caminho, e agora ele nos dá liberdade para entrar na presença de Deus, e lá nós alcançamos graça e misericórdia. Uma igreja preparada crê no Filho de Deus mais do que as leis, mais do que as normas, mais do que a palavra do homem, porque ele nos permite entrar no Santo dos Santos e estar face a face com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele diz: retenhamos firme a nossa confissão de fé, a confissão da nossa esperança. E aqui nós vemos, aleluias, um alerta que ele nos diz. Versículos 24 e 25, consideremos uns aos outros. Meu Deus. Aqui ele volta a falar do pilar que sustenta a igreja do Senhor. Pilar este, comunhão. Porque o povo a qual essa carta é endereçada estava sofrendo perseguições, e muitos estavam abandonando a fé. Muitos não só deixavam de congregar, mas agora se apostatavam da fé e começavam a escarnecer do sacrifício de Cristo. E ele diz: consideremos uns aos outros, para exortarmos, para que juntos nós venhamos praticar as boas obras em amor. Meu Deus. E isso só é possível se estivermos em plena comunhão. Porque em tempos de perseguição, muitos acham que se isolar é o melhor caminho. Não. Se isolar é tornar-se presa fácil para o adversário das nossas almas. Muitos em tempo de perseguição, muitos em tempo de sofrimento, caiu em pecado, errou, querem se isolar. Aleluias, mas isso é prato cheio para o diabo começar a destruir a igreja. Porque uma igreja, aleluias, que tem dissensões, uma igreja que tem partidarismo, uma igreja que tem panelinha, uma igreja que tem grupo da Maria, grupo do João, uma igreja que ela é toda fatiada, faccionada, ela não permanecerá, ela não se encontrará preparada. Uma igreja dividida, ela não prosperará.
os desigrejados, eles gostam daquela tese: eu não preciso ir para o templo, porque eu sou igreja. Eu tenho uma notícia bem triste para você que esteja pensando nisso, ou pensando assim: você não é igreja. Você é apenas um membro do corpo de Cristo, que unidos torna-se igreja. Agora eu te pergunto: que membro que resiste vivo fora do corpo, Pai? Que membro que resiste vivo fora do corpo? Mas tem gente que quer abandonar o barco. Mas tem gente que quer abandonar o barco. Mas tem gente que quer procurar algo maior e melhor fora da comunhão. Ei, não há algo maior nem melhor fora de Cristo. Não há algo maior nem melhor fora do corpo de Cristo. Não há algo maior nem melhor fora da congregação. Não há algo maior e melhor longe da comunhão dos santos. É perda de tempo e prejuízo. Ei, é necessário permanecermos unidos, mas para considerarmos uns aos outros, nós temos que observar aquilo que Paulo fala, principalmente também em Romanos e também aos Filipenses. Aleluias, ele diz: nada façais, nem por vanglória, nem como para si mesmo, por soberba ou exaltação. Antes, considera o outro maior do que você. Antes, considera o teu irmão maior do que você. Antes, se humilha. Continua caminhando no caminho da humildade, porque muitos têm esquecido, mas Salomão já disse que a honra, ela é precedida pela humildade. Aleluia. E não me venha com falsa humildade, dizer que é humilde, mas faz acepção dentro do corpo de Cristo. Não venha me dizer que é humilde porque escolhe um dia para vir com a roupa mais ou menos para o culto, para tomar forma de coitadinho e ser bajulado. Ei, Cristo conhece. Cristo, Ele sabe. Cristo, Ele sonda mentes e corações. Cristo, Ele vê. Cristo, Ele te conhece. E Ele conhece as intenções do teu coração. E aquele que não permanece ligado na videira verdadeira, aquele que não permanece junto ao corpo de Cristo, aquele que não permanece, o Senhor, Ele é bem claro, Ele corta e lança fora, Ele corta e joga no fogo, Ele corta e lança fora. O Senhor não tem problema com isso. Ele não tem problema com isso, porque da mesma maneira que Ele corta aquele que está dando trabalho, aquele que está com gaiatice, aquele que está inventando coisa na igreja para sujar a noiva, Ele corta, porque da mesma maneira Ele tem poder para pegar um que é santo, que é puro, desejoso e aleluias, enxertar na videira verdadeira para manter a ordem, para manter o equilíbrio, para manter a comunhão, em nome do Senhor Jesus, da igreja dele. Prepara-te, ó igreja, porque os dias são maus. Meu Deus. E nós vemos dia após dia os males sobrevindo e alcançando a igreja do Senhor. Pessoas que chegam com a cara bonitinha, mas o intuito é dividir, o intuito é separar. E muitos que estão sofrendo, aleluia, batalhas espirituais, perseguições, olham para aquela oportunidade e dizem: eu vou voltar, eu vou retroceder. Ei, este mesmo autor que escreveu aos Hebreus, também inspirado pelo Espírito, ele diz: nós não somos dos que retrocedemos para a perdição, mas nós somos do que avançamos para a salvação, para a conservação da alma, para o nosso alvo, que é Jesus, que é
Prepara-te, perseverando na doutrina, perseverando na comunhão, caminhando com humildade, em amor, porque o amor é o vínculo da perfeição, sabendo que Jesus voltará e Ele trará galardão, mas Ele também trará uma recompensa muito maior para uma igreja preparada. Deus, aleluia. Ele trará a grande salvação, o grande livramento da ira de Deus. O arrebatamento é um grande livramento da ira de Deus que virá sobre a terra, mas só contemplará esta grande bênção, esta tão grande salvação, aqueles que forem achados em Cristo, mas não só sendo nomeados de crentes ou de salvos, mas aqueles verdadeiros salvos que vivem em amor, que vivem em comunhão, ainda que em meio às perseguições, persevera. Se ainda o teu irmão estiver fraco, fortalece ele. Ainda que o teu irmão esteja caindo, fortaleça ele. Ainda que o teu irmão, aleluia, até por alguma causa ou outra se levantou contra ti, fortaleça ele, exorte a ele. Não procure o caminho da desistência, não procure o caminho da divisão, não procure o caminho, aleluia, de fugir da congregação. Não, não, não. É tempo de se preparar, e a preparação também passa por dores. Cristo foi aperfeiçoado em sofrimento, e nós também assim seremos. Mas tem uma coisa: aperfeiçoados por sofrimento na terra, mas quando o grande dia chegar, nós seremos aperfeiçoados em glória, em glória, em glória, como Ele é. Prepara-te, ó igreja, e permaneça unida no Senhor até que Ele venha. Eu agradeço minha riquíssima oportunidade. Me alegro mais uma vez em estar presente nesta festa. Externo minha alegria e minha gratidão à igreja, à liderança da igreja e cada um dos irmãos. E o nome do Senhor seja glorificado. E se nesta noite há alguém que não serve ao Senhor ainda, você tem esta oportunidade ímpar de fazer parte desse povo, que ainda que em meio às crises não abandona um ao outro, pelo contrário, se une, se junta, se fortalece, sabendo que o fim disso tudo é uma tão grande salvação para uma igreja que se encontra preparada. E quantos preparados tem essa noite? Exalte agora o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a sua oportunidade. Glória a Deus. Deus abençoe poderosamente a vida do presbítero Wellington, em nome do Senhor Jesus. Palavra dos céus, palavra abençoada, direcionada pelo Espírito Santo do Senhor, plantada em nossos corações. Que Deus abençoe poderosamente o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Viu? Leve a paz do Senhor para o nosso pastor Alvanir. Quero agradecer também aos amados irmãos, o pastor Mário, justamente com sua congregação. Obrigado, viu, pastor? Estamos aí também, viu? Caso precise da gente, estamos juntos, viu? Pastor Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Próxima vez, quando vier aqui, já está tudo, A parte que segunda-feira está chegando aqui, vamos jogar o mais rápido possível, viu? Vamos aumentar aqui um pouquinho, dar um piso aí. E da próxima vez, vamos botar a cerâmica aqui para ficar bem abençoado, viu? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Os meninos da banda também, que Deus abençoe vocês, viu? Ali a minha sogra, juntamente com a minha cunhada, os seus filhos e também os sobrinhos ali da minha esposa, que Deus abençoe vocês também, viu? E também o meu colega de trabalho, o Francisco, que Deus abençoe você, viu? Sua esposa veio? Deus também abençoe a sua esposa, viu? Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado a todos. E amanhã a missionária Yasmin vai estar aqui pregando a palavra do Senhor. E no domingo, o missionário Eliezer está finalizando esta festa para o Senhor. Amém?
Quero passar mais uma vez a honra para o presbítero, para o pastor Mário. Finalize esse trabalho, meu filho. Você começou, agora finalize em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queria se pôr de pé. Vamos fazer uma oração de agradecimento. E assim eu retorno para o pastor presidente, pastor Luiz Carlos, das bênçãos em nome de Jesus. Mais uma vez, feche seus olhos, cubra sua cabeça, põe a mão no seu coração. Vamos agradecer a Deus por essa riquíssima oportunidade que temos de ouvir a palavra do Senhor em qualquer momento, sem impedimento algum, queridos. Pois se você não sabe, em muitos lugares aí a palavra do Senhor já não é mais permitida, né? Não existe mais abertamente. E nós somos um povo privilegiado. Então aproveite essa oportunidade. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Senhor, terminamos aqui, Pai, o primeiro dia, Senhor, dessa festividade. Meu Deus, grandes coisas o Senhor iniciou e começou a fazer, Pai. E creio que ao longo desses 3 dias, maravilhas do céu irão acontecer nesse lugar. Abençoa, Senhor, teu filho, meu Pai, idealizador desse projeto, dessa igreja, Senhor. Continua dando sabedoria, dando força, vigorando para o teu filho enfrentar todas as batalhas e dificuldades, Senhor. Crendo na certeza da vitória. Abençoa, meu Pai, no ministério que eu vou chamá-los para adorar também. Abençoa, Pai, tua serva, pastora Clara, que se deslocou de longe e veio cooperar nessa noite. Abençoa teu servo, meu Pai, presbítero Hélio, que deixou uma palavra diretamente do teu trono para as nossas vidas, Senhor. Nos leve, Pai, para os nossos lares. Nos concede um final de semana abençoado. Repete de paz, Senhor. Essa é a nossa oração. Oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Agradeça a Deus por suas palmas essa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus.